Hoje a gente vai falar sobre essa confusão que as pessoas fazem entre branding e marketing, né? É uma grande confusão que eu vejo no mercado que, olha, pelo amor de Deus. E como a gente estava falando de assuntos muito diversos aqui no canal, hoje eu falei, vamos falar sobre aquilo que eu vendo, né? Aquilo que eu trabalho, que a gente também quer vender, né, gente? Todo mundo quer vender, então não é aqueles canais de, eu não vou te oferecer nada. Não. Eu vou te oferecer, só não vou te oferecer aqui no vídeo. Se você quiser ir lá para outra rede ou quiser ir lá no meu WhatsApp, é, eu vou te oferecer alguma coisa. Aqui no vídeo a gente vai conversar. Então, assim, esse erro de branding e marketing que a galera faz, né? Então, para explicar um pouquinho disso, vou explicar aqui qual era a minha área quando eu trabalhava em agência de publicidade. Vocês vão entender aí os caminhos, né? Então, quando eu trabalhava em agência de publicidade, eu trabalhei em agências multinacionais, gigantes, Ogilvy, Publicis, né, em marcas muito grandes, com Coca-Cola, com iFood, Claro, Air France, as empresas do Eike Batista, OLX, OGX, LLX, lá, 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 X, é, Heineken, Procter, né? As marcas de absorvente, a Head and Shoulders, várias, gente. Nestlé, Nescafé, Dolce Gusto, é, Neston, farinha láctea, qual mais? Ai, não sei. Cara, eu me perco, são muitas marcas. Mas então. É isso. E aí, lá nessa época eu trabalhava em mídia, né? A pessoa de mídia, pessoa de estratégia de mídia, que era a gente olhar os canais de comunicação, os pontos de comunicação, e analisar ali, com base em muitas pesquisas e muitos estudos, onde a gente ia investir o dinheiro, né? O investimento publicitário daquele cliente. Então, tinham muitas etapas antes de chegar na minha área mesmo, antes da gente decidir colocar o dinheiro em determinado lugar, a gente também tinha muitas etapas. Então, eram etapas antes de chegar na gente, etapas dentro da nossa área, até a gente decidir colocar o dinheiro ali. A gente também direcionar a criação, de certa forma, né? Quais eram os formatos publicitários que a criação ia fazer. Então, a criação fazia, tinha produção, pós-produção, então, né? São muitas etapas que hoje, felizmente ou infelizmente, né, eu vejo isso distribuído na mão do empreendedor, né? Então, quando a gente fala de empresas grandes, você tem muitas etapas, você tem muitas equipes, você tem muitas áreas, trabalhando em conjunto, em conexão, para tomar as decisões de maneira cada vez mais assertivas, né? E usando dados, usando informações também de maneira cada vez mais assertivas. Agências grandes, gente, tem todo tipo de pesquisa, todo tipo de informação. Então, não é algo assim, ó. Acho que vamos seguir por. Às vezes né? Quando o cliente insiste muito em seguir algo que é do gosto dele, mas né, na maioria dos casos são muitas pesquisas e estudos para a gente realmente tomar uma decisão. E aí, quando eu falo com um empreendedor, o eu empreendedor, ou com a pessoa que tem uma equipe mais enxuta, a pessoa tem que tomar várias decisões, né, sobre comunicação, sobre investimento, sobre criação, sobre conteúdo, sozinha, de fato. E aí, quando eu trago para esse lugar do infoproduto, o que eu vejo muito gente vendendo infoproduto de branding, criar sua marca, posicionar sua marca. Mas assim, posicionamento de marca é uma etapa dentro do branding, do brand, né? É uma coisa que você vai trabalhar dentro de um todo. Aí eu vejo gente vendendo curso só disso, direcionando só para cá. Gente vendendo curso só disso aqui, marketing e marketing digital, né? O sub do marketing, direcionando só para aqui. E aí você compra o curso do posicionamento aqui com uma pessoa X, compra o curso aqui do marketing digital com a pessoa Y. Ambas pensam muito diferentes e você fica pra lá, pra cá, pra lá, pra cá, pra lá, pra cá. E aí nada funciona, não vende, não juntou, né, não uniu, não fez algo coerente, porque tá.
dispersando. E aí, gente, basicamente, né? é, o branding, trabalhar a marca, você vai trabalhar muitos elementos, você vai trabalhar detalhes, você vai trabalhar história, narrativa, você vai trabalhar pontos de conexão. Então, se eu for assim trazer para algo muito racionalizando assim muito simples, o marketing, o brand, ele vai trabalhar com o lúdico, com o emocional, com a conexão, né? Com o que vai gerar algo de longo prazo até. Não é um retorno agora, aqui e agora. É algo que você vai trabalhar e aquilo vai posicionando na cabeça da pessoa com quem você quer falar. E você vai ali, ó, alimentando detalhes. Então, vou dar um exemplo aqui, um detalhe meu. Eu tô sempre usando azul. Um detalhe. Tô sempre usando azul. Quando não é azul, é um vermelho. Quando não é azul, é um preto. Ou um azul com preto, um azul com vermelho ou branco. Mas tem sim, 99% do tempo é um azul. E aí, às vezes, quando eu encontro a pessoa presencialmente, ela fala: Ah, eu imaginei que você ia estar de azul, porque ela está vendo vídeos onde eu estou de azul. Nesse meu caso especificamente, é porque eu, em algum momento aqui, aí já é a minha parte é, energética, né? Eu senti de usar o azul. E senti de associar isso à minha marca. E aí foi um sentir, né? No lugar energético, no lugar espiritual. Mas tem um porquê quando a gente fala de marca. Porque o azul, né, ainda mais os tons que eu uso, que são mais fortes, ele é um azul que fala muito da realeza, é azul que fala de postura, de firmeza. Quando eu estou de azul marinho, por exemplo, o azul marinho é autoridade, né? Reparem, começou fase de eleição, eleição, corrida eleitoral, você vai ver pessoas que estão sendo bem orientadas estrategicamente a trabalhar o branding usando azul marinho. Por quê? A pessoa que chegar com azul marinho, entre os outros que estão com outras cores, na cabeça dele, ele tá na cabeça, na sua cabeça, ele está posicionando o quê? Que ele vai ser o presidente, que ele vai ser o governador, que ela vai ser a deputada eleita. Está posicionando isso, né? Lá no subconsciente é isso que você vai acabar ali fazendo a leitura, né? Uma leitura lá no seu subconsciente. Então, o azul marinho, o azul realeza, azul também fala de comunicação, né? A faixa de quem se forma em comunicação social é azul, é esse azul escuro aqui praticamente. Então, é algo que eu sempre tive, sempre fui uma pessoa comunicativa, porém, as feridas emocionais que eu tive ao longo da vida, né? Elas me fizeram achar que não, que eu era uma pessoa tímida, que eu era uma pessoa fechada. Então, quando eu comecei a empreender, uma das coisas que eu decidi trabalhar é essa questão da autoridade, a questão da comunicação, da voz, exercer minha voz, e aí, em algum momento, alinhando isso ao branding, veio esse insight do azul. Então, né, falei todo esse parênteses aqui para te explicar sobre o azul. Mas então não foi só um sentir, foi um sentir que está conectado à criação de marca. Essa criação de marca, ela tem um longo prazo. Se eu usar duas, três vezes, ninguém vai lembrar. Se eu usar durante meses e depois trocar, vai ficar aquela memóriazinha de que eu usava azul, mas parei de usar. Se eu usar isso com frequência, né, e sempre, as pessoas vão associar isso a mim. E além da associação, tem essa parte do subconsciente que elas vão estar me vendo como autoridade no assunto que eu tenho. Então, está trabalhando ali, na mente do meu público-alvo. Um exemplo, né? O Nubank, usar o roxinho. Ali é identidade visual, ali é um elemento de marca. Ali é você trabalhar a conexão, que aí o Nubank começa a criar vários mimos, né? O cartão, no caso esse aqui, cartão aqui, é do concorrente. Mas vamos lá, o cartão do Nubank é roxinho. Você foi o primeiro banco a você poder digitar o nome. Nossa, aquilo ali era fenomenal, né? Todo mundo adorou. Então você gerou conexão. Poxa, eu vou botar lá João, Gabriel, não sei o quê, o nome grande. João, João, tá lá no seu cartão o seu apelido. No meu cartão tá lá Shen.
né? Se quiser colocar. Então, essas ideias, elas não estão gerando somente aumento de vendas. Elas estão gerando conexão. Os elementos que você gera de conexão, de reforço de marca, né, as ideias criativas, elas podem sim gerar vendas, mas não está conectado, né? Não está exatamente conectado assim que você vai fazer essa ideia aqui, isso aqui já vai gerar vendas. Às vezes você vai fazer essa ideia e vai começar a ser visto pelo público. E aí você vai trabalhando mais esses elementos e aí o público vai dando mais atenção. Por exemplo, a Nestlé mesmo, né? Que é uma marca que eu lembro que durante um período eu trabalhei com. A gente trabalhou no site de receitas da Nestlé. Então, tem a Nestlé marca, né? O guarda-chuva, tem as várias marcas dentro desse guarda-chuva. E aí você tem de vários segmentos, inclusive, né, de comidas salgadas, doces, comidas para crianças e tal, café. E aí você tem um site lá de receitas. Aquele site de receitas ali, eles precisariam fazer esse site de receitas, tendo em vista que eles poderiam patrocinar outros sites? Não, né? Eles podem colocar ali o investimento deles e patrocinar o Tudo Gostoso, outros sites. Mas eles criaram um site deles. Porque aí eles vão colocar no site deles só receitas com produtos deles. E aí vira uma referência. Você entra lá, né? A dona de casa, a pessoa que gosta de cozinhar, entra lá no site, pega a receita lá no site da Nestlé. É mais um ponto de contato, é mais um lugar de conexão. E é um lugar de reforçar o interesse da escolha. Pô, por que que eu vou comprar? Olhei lá a receita. Vou fazer um fricassê. Por que que eu vou comprar o creme de leite do Itambé se na receita está dizendo que o creme de leite é da Nestlé? Automaticamente, na hora do mercado, quando eu estou lá vendo a prateleira, eu escolho da Nestlé. O que é o marketing? É a definição do preço, é a definição da distribuição, né? Se o creme de leite da Nestlé vai estar no mercado tal ou tal, se está nessa cidade aqui ou não, entre esses detalhes, né? A forma de pagamento, a negociação com o ponto de venda, o preço que chega final lá para o público, a promoção, né? Então, se tiver uma promoção lá de leve 3 pague 2, essas definições elas são mais do marketing. Mas, por exemplo, o site ali, né, a criação do site como um ponto de contato, é a união do marketing com o branding. É mais uma forma de você construir marca. Você ter um site seu de receitas usando produtos exclusivamente da sua marca. E aí reforçar, né, principalmente, quando for um produto que é da marca, escrever: use um copo de requeijão Nestlé. Sei lá. Use a maisena da Nestlé. Um exemplo assim. Então, é você realmente trabalhar os elementos. Agora, o marketing, né? O marketing, que não é o marketing aqui digital. É você entender onde está o seu público, né? As praças. Quando era de mídia, a gente chamava praça, né? Então, quais são as cidades onde está o seu público? Será que é Brasil todo? Então, uma empreendedora aqui contadora, né? Ou uma terapeuta. Sim, eu trabalho de casa, então eu posso atender gente do mundo todo. Tá, então tá. Você pode atender gente do mundo todo. Você vai falar gente com o Brasil inteiro. Mas na hora que você for, por exemplo, usar o botão impulsionar do Instagram, você vai botar Brasil todo? Talvez não. Porque o seu investimento não vai, né? Você tem que olhar o investimento, você tem que priorizar. Poxa, eu tenho, né, mais afinidade mesmo com o pessoal do Rio. Eu conheço já bastante gente do Rio, então vou colocar no Rio. É um outro detalhe, né? Só detalhe, falando dos cariocas. Aí tem estados que têm preconceito com cariocas. Então, às vezes, se você tem um sotaque muito forte,
Aí vai seu anúncio aparecer para São Paulo, né? Mas e você tem um investimento pequeno, prioriza a sua cidade, porque ele vai buscar pessoas semelhantes àquelas que já interagem com o seu Instagram. Você entra lá no Instagram, lá no painel, né, e vê ali quais são as cidades que mais tem no dos seus seguidores, né? Os seus seguidores estão em quais cidades? Poxa, então a maioria está no Rio mesmo. 80% das pessoas que me seguem estão no Rio. Então coloca direcionado para o Rio. Está crescendo, tem mais espaços de investimento, aí você direciona para mais algumas cidades. Não coloca Brasil inteiro. Afinal de contas, vai acabar gastando muito dinheiro à toa. Vai vir clique lá de cima, um do Nordeste, que não tem a ver com você, vai vir clique lá de tudo quanto é lugar que não tem a ver com você, né? Não tem a ver com o seu público. Então, saiba direcionar. Achem, eu sou mentora de mulheres. Falo com mulheres de qualquer idade. É, de qualquer idade. Não, gente, não é qualquer idade que vai conectar com vocês. Não é. Você vai também estudar. O problema é que eu resolvo. Pega adolescente? Não. Então tira aí, ó, menos 18. Outro ponto também que é um detalhe importante, né? Pessoas com menos de 25 anos, a grande maioria, depende, né? Mas a grande maioria ainda não tem uma renda. Ainda mais nos tempos atuais, né? Ainda mais nos tempos atuais. A grande maioria não tem uma renda. Então você vai direcionar sua comunicação, não digo nem anúncio só, mas você vai falar com gente mais nova, que é essa idade? Não. Ah, mulheres casadas. Poxa, faz uma pesquisa. Pesquisa na internet, vê no Google, vê se tem algum estudo, vê na sua realidade, pessoas próximas a você. Qual é a média de idade casada? Pô, 30 a mais. 30 a mais, mas 30 a mais. Mas você vai falar com mulheres assim de 60, 70 anos também? Porque é outra fase de casamento. Se você fala com mulheres casadas, são outras fases. Você resolve esses problemas também dessa fase? Não, né? Vamos reduzir então? Será que você vai falar com mulheres de 30, 50 anos, talvez? Você ainda pega umas fases diferentes que essas mulheres estão vivendo, mas é um pouco mais próximo da sua realidade. Eu, por exemplo, não descarto pessoas na faixa dos 50 e poucos anos, 60, porque eu percebo que eu tenho, a forma de eu explicar, a forma de ensinar. Eu atraio pessoas dessa idade. Pessoas que estão buscando alguém que tenha mais paciência no ensinar, que fale mais devagar, né? Que ensine com mais detalhe. E aí sim, eu tenho mentoradas, eu tenho clientes, eu tenho alunos, eu fecho serviços com pessoas nessa faixa de idade. Pessoas de menos de 25, eu já nem percebo que eu não fecho, né? Eu estou aí entre os 30 e poucos e um pouco mais aí, esse é os 60, que é o público que eu percebo, né? Que chega até mim. E é o público também que, quando eu vou fazer algum anúncio, eu direciono. Então, aí entra o marketing, né? Esse detalhe de entender onde está seu público, quais são os canais de contato com quem você vai, onde você vai falar com esse público. Esses canais não são apenas Instagram, não é apenas uma rede social, não é apenas o digital, é olhar o todo. Então, que tipo de evento eu vou participar? Eu vou lá participar. Que tipo de evento eu vou lá patrocinar? Eu posso ser uma patrocinadora, uma apoiadora de um evento, expor minha marca ali. Então, que tipo de evento eu vou estar ali? É, na minha cidade, um exemplo, o que que eu posso fazer físico também que eu posso estar presente? Será que eu posso, fazer parceria? Então, eu tenho uma cliente, eu tenho uma mentorada que ela trabalha com medicina chinesa, e ela começou a fazer parcerias ali em academia, próximos ao consultório dela, que são os lugares onde as pessoas têm dores, onde as pessoas estão ali, ó, fazendo algum exercício errado, causando algum tipo de dor, lesionando, que ela pode atender. Então, começou a fazer parceria com academias, parceria com outras profissionais complementares. Então, é você olhar também, né, que quais lugares eu posso entregar o cartão de visita, eu posso fazer uma parceria e os clientes desses lugares terem um desconto, os eventos que eu vou participar. Então, é você olhar realmente o todo.
Quando a gente fala de marketing, é a definição do preço do seu serviço, do seu produto, né? Você fazer a precificação, é você olhar não somente a precificação assim, ó, acho que vai ser 3.000. 3.000 veio de onde? Saiu de onde? É você olhar o mercado. Poxa, peraí, as pessoas estão cobrando aqui nesse produto tanto. Olhando o que eu entrego, olhando a qualidade do material que eu tenho, que eu compro, acho que está abaixo demais, né? Vou colocar aqui uma margem um pouco maior. Ah, faz as contas em cima do que você gasta. Qual é a margem que você pode ter de lucro aí para poder fazer o negócio continuar, né, alimentando o negócio, né? Se você vender uma pizza, que é praticamente o preço dos produtos que você compra, né? Se você está vendendo a R$ 50 e você gastou 45 só, né? Um exemplo, né? Só com produto, entrega, não sei o que que você vai ter de lucro? Nada. Então, é precificar, isso é marketing. Marketing é você saber precificar seu produto, marketing é você fazer a escolha dos canais, marketing é você definir as ações de venda. Eu vejo muita gente, pelo amor de Deus, brincando assim, que o marketing não sei o que, e as vendas. Que o marketing está trabalhando os vendedores, o marketing está trabalhando as vendas. Não, venda está dentro do marketing. Vendas é uma parte do marketing. Uma coisa não anda sem a outra, né? Vendas está dentro do marketing. Vendas está ali, né? O que foi definido? Quais são os produtos que nós vamos vender? Qual é o preço? Qual é o preço desse produto? Qual é a estratégia que a gente vai utilizar para vender? Quando o produto chegar no mercado, em que prateleiras ele vai ficar? Qual é o preço? Né? Qual é a distribuição desses produtos? Eu vou mandar mais produtos para cá ou para ali? Será que eu vou mandar para lá uma ação com uma ação de vendas com promotores? O lançamento desse produto, será que eu vou pagar para o supermercado e colocar ele numa localização maior? Estou falando muito de mercado porque eu trabalhava muito com produto, né? Então, produtos alimentícios também. Então, o lugar onde vai ficar no mercado, ele também é pago. Se está na prateleira de cima, na altura dos olhos, ou se está na prateleira de baixo, a pessoa tem que se abaixar, também é estratégia, também é pago. Se você vai colocar o seu produto fora do comum dele e vai colocar ele, que é uma estratégia que é muito antiga, né? Você vai colocar a cerveja perto da fralda de bebê, tem uma estratégia aí. Não sei se vocês já ouviram falar, mas tem uma estratégia muito antiga, que eu não lembro o nome de quem criou, mas que decidiram, né? Fizeram um estudo, tudo é estudo e observação. Decidiram colocar a cerveja, acho que era a marca de cerveja, se eu não me engano, perto da fralda de bebê. Por quê? E da fralda de bebê de recém-nascido. Por quê? Que a mulher com recém-nascido, ela não consegue sair de casa para comprar a fralda. Quem vai sair é o homem. O homem vai lá, né? Vai ter que ir lá buscar. A chance de você aumentar as vendas de cerveja quando você coloca ali perto daquele corredor é muito maior. É quase que um combo. Porra, eu já tô vindo aqui, deixa eu levar. E aumentou absurdamente. Então, tem esse estudo, vocês podem pesquisar aí depois. Então, assim, esses detalhes você faz como? Observando, fazendo pesquisa, entendimento, pesquisa de mercado, que continua existindo, tá, gente? Existem pesquisas de mercado. Você, enquanto eu empreendedora, enquanto uma empreendedora de um negócio pequeno, que tem pouca gente na equipe, poucas áreas, né, no seu negócio, o que que você vai fazer? Vai buscar informação, vai buscar estudo na internet, vai olhar, vai observar. Pô, você trabalha com mulheres, né? Trabalha com autoestima feminina. Para onde você vai? Quando você for no salão de beleza, você vai ligar os seus ouvidinhos e vai ficar assim, ó, atenta. Quais são os assuntos que rodam nesse lugar aqui, feminino? Vai conversar, vai fazer pergunta, vai perguntar como é que a pessoa se sente. Quando elas vai no salão, como é que ela se sente? Mas por que que ela foi no salão? Porque assim, ela ir no salão é um serviço, é um detalhe.
Só que como você trabalha com autoestima, você trabalha com a fase anterior à ida ao salão, o autoconhecimento. Poxa, a mulher, quando ela vai no salão, ela se sente como? Renovada. Então, como é que eu posso trazer essa renovação para ela, essa autoestima, trabalhando as feridas emocionais dela, trabalhando o autoconhecimento, trabalhando o desenvolvimento pessoal? Que ela precisa ouvir que ela não escuta dentro de casa e ela só escuta, um exemplo, quando ela vai no salão? O que ela sente quando ela está no shopping comprando? Começar a fazer perguntas. Pergunta para amiga, pergunta para mãe, pergunta para as colegas do curso. Como é que vocês se sentem quando vocês vão no shopping? Qual é a sensação? Aí você vai começar a perceber. Pô, tem gente que compra para suprir um buraco. Ela brigou, ela teve um problema no trabalho, ela vai lá comprar. Ela vai para o shopping para comprar, para esvaziar a mente dela. E quando vê, saiu de lá com compras que não precisavam. Ela compra porque ela não pode ver dinheiro entrando. Tipo, cara, entrou dinheiro de cliente novo, tá a mulher já comprando. Mas por que que ela compra, né? Vem de onde esse histórico? Tá fazendo perguntas, tá fazendo observações. Ah, fez uma observação, entendeu ali que existe, né? Algo que você pode resolver, aí você cria um produto a partir dessa pesquisa, a partir do que as pessoas estão demandando, não apenas da cabeça. Claro, aí vem a parte aqui, detalhe aqui, né? No meu trabalho, como eu trago essa frente da energia, da espiritualidade muito forte também, eu sei que existe algo que é o nosso ouro, que é algo que vem além de marketing, além de negócio, além do brand, além do que for, que é nosso, que já está dentro da gente. E aí a gente, sim, a gente traz para a existência produtos, serviços, negócios que estão além dessa parte de pesquisa aqui. Só que não é uma viagem, não é uma viagem, não é só uma coisa, ai, canalizei, ai, tive uma ideia, senti. Se você perceber, até as coisas que você traz a partir desse sentir, elas têm a ver com o que o mercado precisa, com o que as pessoas precisam, com o que as pessoas estão sempre conversando com você. Então, as pessoas estão sempre dizendo que você tem muita facilidade para tal coisa. As pessoas estão sempre te dizendo que, poxa, você é desse jeito, nossa, você ia ajudar muitas pessoas se você fizesse isso. Nossa, como você é boa nisso daqui. Se você criasse isso aqui, você ia vender muito. Então, por mais que eu traga essa frente, né? Falei bastante marketing de branding, e aí agora eu meti a espiritualidade no meio do nada, né? Mas por mais que a gente traga algo aqui que vem do seu ser, que vem de dentro de você, esse de dentro de você, ele está conectado ao marketing e ao branding. Ele está conectado ao que as pessoas estão demandando para você, ao que as pessoas estão dizendo, à excelência que você já tem em alguma coisa. E isso, gente, é abrir os ouvidos para perceber. Então, branding, você reforçar sua marca, né? Presta atenção. Cria um exemplo, né? Você é uma mentora e aí todo mundo que entra na sua mentoria ganha um kit. Peguei esse negócio aqui, ganha um kit, não sei o quê. Ah, você é uma mentora holística e todo mundo que entra na sua mentoria ganha uma caixinha de energia com pedras, né? É trabalhar o seu branding, é mimar, é mostrar para a sua cliente que, poxa, ela não está entrando, né, em algo à toa, ela tem a sua marca ali. Esse brand está conectado a você, àquela marca, né, do seu negócio. Ah, você trabalha com produtividade, né? Você mostra sobre produtividade, sobre a organização do tempo, a administração do tempo. Aí você vai dar um Pomodoro, que tem sua marca aqui em cima. Você trabalhar seu branding, né? Vai colocar aqui Pomodoro. O marketing, uma das partes do marketing aqui, né? Fazendo esse paralelo para você, é o quê? Pô, minha mentoria custa R$ 3.000.
eu vou botar dentro da precificação da mentoria o preço do caderninho que eu compro, o preço disso aqui, que é R$ 30. Então, dentro dos 3.000 que eu compro, né, que eu cobro, na precificação tá lá, né, o meu custo de produção de tanto, né? Então, para cada aluna de 3.000, para cada mentorada de 3.000, eu tenho a taxa da plataforma tal, eu tenho o frete que eu vou mandar para casa dela e eu tenho o preço desses brindes aqui. Então, de 3.000, eu tenho ali uns 500 que é produção de alguma coisa. Um exemplo aqui. Então, marketing é esse, é a parte numérica, né? Esse entendimento. É você analisar o público, analisar, fazer pesquisa, entender o consumidor, é entender, fazer ações comerciais, né? Desenhar as ações para o ano. Então, é você definir, eu vou lançar essa mentoria aqui através de um lançamento, né? Fazer aulas, ou eu vou criar uma landing page, vou vender pela landing page, ou eu vou fazer uma live semanal, ou eu vou patrocinar um evento, ou eu vou criar um evento e nesse evento eu vou vender a mentoria. Então, é esses detalhes, esses detalhes. E aí tem a nossa parte energética também, que eu falei aí, né, da definição daquilo que a gente tem para servir ao mundo. Mas na nossa parte energética também tem muita coisa, gente. Eu olho datas, se as datas são as datas mais exatas para a gente trabalhar. Eu analiso as transações, as fases da Lua, se a gente está, né, numa boa fase de lua para poder lançar algum projeto, ou se é mais para poder fazer estudos nesse momento, ou se é mais para poder gravar conteúdos nesse momento. Então você grava, você publica num período mais assertivo. É a gente buscar mais o autoconhecimento e através desse autoconhecimento seja energético e também do nosso emocional, a gente desenvolver nossos projetos. Então, na minha mentoria, Sistema Origem, a gente traz realmente a pessoa para a origem, né? Quem ela era antes de tudo isso aqui, antes de feridas emocionais, antes de... E o que o que que ela aprendeu com isso que ela viveu? E o que que hoje ela pode passar para as outras pessoas? Então, entender branding, entender marketing e a sua energia, seu emocional, tudo isso te ajuda a criar um negócio que hoje é você com você mesma, né? Se virando, ou você com uma equipe mais enxuta, mas que daqui a pouco pode vir a se tornar essas marcas aí, que eu falei com que eu já trabalhei. É, você pode daqui a pouco ter uma marca gigante. O céu é o limite, não dá para saber. A gente vê o exemplo, né, da Magazine Luiza. A Luiza Trajano é uma marca gigante. Começou ali com a família. Começou ali com, né, uma mulher, hoje ela quem cuida, os familiares cuidam. Eu sentava numa das agências que eu trabalhei, na mesma baia, de gente que era da família dela e que já estava há muitos anos trabalhando diretamente, administrando a parte de comunicação desse negócio, o relacionamento com a agência lá, e começou de um negócio pequeno. Então, essas ideias que eu trouxe aqui, né, elas são aqui para a gente trazer a clareza dos negócios grandões, de como eles funcionam, como essas empresas grandes trabalham branding, trabalham marca, como que você pode trabalhar, trazer isso para você hoje, né, para o seu negócio menor, né, que está em desenvolvimento, e deixar o universo permitir o universo crescer, né? Entregar. O céu é o limite. Não tem limite. Se você fizer tudo bonitinho, se você alinhar sua energia, né? E se for do seu propósito, seu negócio pode crescer absurdamente.
Falei de brand, falei de marketing, agora eu tô terminando profetizando sobre o seu negócio. Então, se você gostou desse vídeo, gente, e ainda não está inscrita, se inscreva. E se você já está inscrita, curte. E se não se inscreveu também, curte. E manda para alguém, né? Manda para aquela pessoa que está comprando o curso de branding com uma, marketing com outra, fazendo atendimento energético com outra. Fala, então, eu tenho a Shein. Você faz tudo isso com uma pessoa só, tá? Faz tudo isso comigo, tá bom? Até o próximo vídeo.